Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez nesse modelo híbrido de presentes aqui fisicamente e presentes online, né? Um modelo que nos une. Aqui nós estamos perto, mas separados, e online nós estamos separados, mas juntos. Então, que a gente possa cada vez mais aprender com todas essas inovações, com todas essas oportunidades, e que possamos fazer diferente, sempre, né? Estamos aqui infinitamente, dia após dia, buscando nos melhorar e aprender a todo momento. Antes de começarmos a conversa de hoje, nós vamos fazer as sacolinhas de Natal das crianças da evangelização. Então, quem tiver interesse de apadrinhar uma criança da evangelização, quem tiver online pode mandar para a gente eu tenho interesse, ou se não, manda por mensagem. E quem tiver aqui e tiver interesse também, nós fazemos as sacolinhas todos os anos. Esse ano a gente ponderou, né, se faríamos ou não, em razão de tudo que está ocorrendo, a dificuldade, mas nós entendemos que é um momento importante que a gente também tenha a oportunidade de fazer alguma coisa para alguém, né? E que bom que a gente pode fazer por uma criança. As nossas crianças são crianças carentes de comunidades e precisam, né? Precisam bastante. Então a intenção da gente é fazer as sacolinhas e uma cesta básica para a família. Então a gente começa com as sacolinhas e, se a gente conseguir, aí a gente vai fomentar uma cesta básica. Então eu espero colaborar, contar com todos vocês para que a gente possa, né? Se eu não consigo fazer a sacolinha inteira, aí a gente une duas pessoas e duas pessoas, cada um dá um pedaço, e eu acho que aí a gente consegue agradar a todos, tá bom? Vamos lá. O tema de hoje: inteligência espiritual. E o que seria essa tal de inteligência espiritual? As inteligências, a inteligência espiritual é a terceira na grandeza das inteligências estudadas pela ciência. A primeira é a inteligência racional, aquela que é medida pelo QI, né? QI, fator, QI, deixa eu ver se eu... Coeficiente de isso, nossa, obrigada. Que é o coeficiente dessa inteligência. E aí, ela vem da ativação dos neurônios, que faz com que as pessoas utilizem num potencial grandioso ou num outro potencial, aí está muito ligado realmente à matéria e à encarnação que a pessoa está. Dentro disso, vemos nessa inteligência racional a pessoa que tem a facilidade para questões rápidas, para as questões ligadas a realmente a inteligência, e com dificuldades para empatia, para olhar o próximo. Nos anos 80, mais ou menos, começou-se, 80 para 90, começou-se a estudar e descobrir a inteligência emocional. No outro hemisfério do cérebro, essa inteligência já é responsável pelo sentimento, por conectar, olhar para o outro e de repente se olhar como um igual. E aí a empatia,
E aí a dor, o sentimento, né? O poder de você sentir a sua dor no outro também. E recentemente a ciência descobriu um outro hemisfério, que é o hemisfério da inteligência espiritual. Aqui a gente está falando em termos de estudo científico. E com esse estudo científico, chegou-se à conclusão que nada tem a ver com religiosidade. Por quê? Apreciou-se ou nas pesquisas descobriu-se um alto nível de inteligência espiritual em pessoas que não acreditavam em Deus. E às vezes baixo nível de inteligência espiritual em quem acreditava em Deus, visto que muitas religiões elas comandam, elas ditam, elas regram como a pessoa tem que caminhar. E aí a pessoa dentro dessa estrutura, muitas vezes ela tem uma dicotomia, ela tem um choque dentro dela. Ou vamos falar de pessoas que dizem, olha, você não pode casar, você vai seguir essa religião, você vai ocupar esse espaço dentro da religião, então não pode casar. E às vezes a pessoa tinha aquela vontade e isso é frustrante. A pessoa segue o caminho, mas sempre carregando uma frustração. E isso faz com que a pessoa não consiga desenvolver essa inteligência espiritual. A mesma coisa para religiões que determinam, pode vestir assim, pode vestir assado, pode assistir isso, não pode assistir aquilo. Posturas pré-determinadas. Mas o Espiritismo eu descobri olhando um pouco, porque esse tema ele dá margem para a gente conversar muitas e muitas outras vezes. Mas hoje a proposta é a gente trazer um pouco dessa inteligência espiritual, que o Espiritismo já traz para a gente essa oportunidade. O que o Espiritismo, o que a doutrina dos Espíritos traz para a gente? Primeiro, autoconhecimento. Depois do autoconhecimento, conhecer toda a estrutura desta doutrina. Aquela famosa frase, conheças a verdade e ela vos libertará. E o Espírito da Verdade chegou e trouxe a verdadeira libertação para todos nós. Ali a gente consegue enxergar, consegue entender dentro da doutrina espírita o caminho para a inteligência espiritual, visto que não é uma doutrina que carrega dogmas, não respeita o livre-arbítrio, orienta, mas não determina. Cuida, mas não impõe. Ensina e diz, aprenda cada vez mais. Então, a inteligência espiritual é exatamente o desenvolvimento de qualidades como essa. O que levou à descoberta dessa outra inteligência? Não bastava a emocional, que já lida com as emoções, não. A espiritual vem equilibrar as duas outras inteligências, visto que a gente não costuma dizer, nossa, aquela pessoa é tão radical, nossa, aquela pessoa parece que passa um trator. Quer dizer, não sei se vocês falam, eu falo, né? Nossa, aquela pessoa parece que passou um trator em cima das outras. Nossa, aquela pessoa é tão bobinha, todo mundo faz de gato e sapato. O que é isso? É um desequilíbrio nas inteligências. Ou é o que ela tem de oportunidade, de condição de ter a inteligência. Ou seja, hoje eu estou num degrau evolutivo que eu consigo, dentro da minha inteligência, só olhar o racional. Tá certo? Tá errado? Quem somos nós para apontar o que é certo e o que é errado? A gente tem que olhar o que é coerente.
É coerente a gente só olhar um lado? Não, o equilíbrio é a melhor forma. Então, e o emocional, que tudo é coração, tudo se perde, cai, se machuca, muitas vezes não segue, não consegue desenvolver. O que é isso? É o desequilíbrio. A inteligência espiritual foi descoberta e eles chamam ponto de Deus. Eles dizem que é o ponto de Deus, mas Deus como a essência. Você não precisa acreditar em Deus. Ele está dentro de você, porque todo mundo tem a mesma pergunta: quem eu sou? Por que eu estou aqui? E para onde eu vou? Quando passamos do mineral para o animal e do animal para o hominal, nós ganhamos. Tudo isso ficou gravado dentro da gente como espírito na evolução. E na fase hominal, nós temos, está dentro, intrínseco, a necessidade de saber o porquê estamos aqui. Afinal de contas, eu estou aqui fazendo o quê? A inteligência espiritual é o que norteia exatamente esse porquê. E quem responde tudo isso para a gente? A doutrina espírita. Como meu pai acabou de falar agora há pouco, ele estava dizendo de algumas bases da doutrina, e é isso. Se a gente ler as obras de Kardec, a gente consegue, com certeza, um exercício exemplar da inteligência espiritual. Muito embora cientificamente haja essa distorção. Quem tem um índice de inteligência espiritual alto nem sempre está ligado a nenhuma religião, e quem tem o baixo muitas vezes está ligado à religião. Por quê? Gente, a doutrina espírita, óbvio, cada um está no quadrado que lhe cabe e que é oportuno. Então não adianta a gente querer enfiar a pessoa dentro da doutrina espírita se a pessoa não está preparada para isso. E aí vai o nosso respeito. Mas que Kardec trouxe para a gente, bem antes dos cientistas mostrarem a inteligência espiritual, ele trouxe. Talvez não levasse esse nome, como não levou. Recentemente estamos falando disso. Essa inteligência, ela é desenvolvida por psicólogos, por terapeutas. São eles que estão trabalhando esta necessidade dentro das pessoas. São eles que estão trabalhando esse desenvolvimento dentro das pessoas. E aí eu vou precisar dar uma lida, porque eu não lembro de todos os itens, mas dentro da minha pesquisa encontrou-se sentenças, frases em formas de sentença, para que se desenvolva a inteligência espiritual. Então tem: ampliar o seu autoconhecimento. Espiritismo diz: cada vez que a gente se conhece, mais a gente consegue ir à frente, mais a gente consegue aprender. Identificar suas crenças e valores. O que é isso? No que você crê? Qual o seu valor? Quem são essas crenças? O que são esses valores? E isso faz com que a gente isso é que dá o caminho, a trilha para a gente criar, para a gente ser melhor. Porque se eu sei que eu tenho uma crença: quando eu morrer eu vou para o inferno, gente, por que eu vou ser bom? Porque se eu já estou crendo que quando eu morrer eu vou para o inferno. Então, essa crença é aquilo que a gente chama de crença limitante. Pode limitar você a dar o próximo passo, a ser melhor. Outro dia eu assisti uma palestra
da Rádio Boa Nova, e o entrevistador, esqueci o nome dele, esqueci. Ele disse assim, a gente não pode pegar e falar, nossa, eu fiz isso de errado, gente, eu fiz isso de errado, não, quando eu morrer, vai estar alguém lá com um ticket assim, ó, fogo, luz. Não. Se você errou e seguiu aquela frase do Chico, não dá para eu olhar para trás e fazer um passado diferente, né? Mudar o passado, mas dá para eu fazer um final diferente. Você mudou aquela condição, você está melhor. E como a pessoa vai conseguir enxergar isso se ela não tiver essa inteligência? Se ela não conseguir olhar para essa oportunidade? Outro item analisar os contextos nos quais está inserido. Então, assim, aí tem o rapaz, né, o moço, a moça que assassinou alguém. Aí a gente, assassino, preso, sentença de morte. Que pena que no Brasil não tem sentença de morte. Só, qual foi a condição que ele foi criado? Ele teve pai? Ele teve mãe? Ele teve orientação? Então, assim, com o mesmo peso que a gente vai julgar, a gente vai ser julgado. Então, não estou dizendo que é para deixar ele sair matando todo mundo, mas deixe que a justiça, deixe que se faça justiça pelas vias da justiça, quer seja a divina, que tudo olha e tudo vê, quer seja dos homens, que às vezes falha, mas sempre tem a de Deus que remedia. Então não cabe a nós escolher ou dizer. Saber quais são suas limitações, medos e anseios. Isso é importantíssimo, porque eu não posso dizer que eu quero ser alguma coisa que eu não tenho condições nenhuma de ser. Por mais que a gente saiba que a superação é um exercício, a gente tem que saber o tamanho do que a gente pode, até onde a gente pode se superar. Então, isso é extremamente importante. Medo. Se eu tenho medo, eu tenho que trabalhar esse medo para depois eu querer o caminho que me dá medo. Mas eu estou me conhecendo e assim eu posso solucionar os problemas que me atrapalham. Mudar pensamentos e comportamentos sabotadores. São aqueles, eu não consigo, nunca dá certo. São esses pensamentos que nos levam ao buraco, nos faz descer, não subir. Então, é importantíssimo a gente conseguir olhar para essas ações de forma diferente. Ressignificar aquilo que não pode ser mudado. Gente, o que eu fiz de errado, eu fiz. Tem dia que me dói de arrependimento, mas eu não consigo mudar. Então, o que eu aprendi com esta coisa feia ou com este erro que eu fiz? É uma forma de você dar um valor para aquele erro e assim você aprender com ele. A doutrina espírita não ensina isso pra gente de outro modo? Realizar conexões entre contextos vividos. Então, assim, eu já vivi isso. Como que está acontecendo de novo? O que eu posso fazer para mudar e ser melhor? Então, se eu gravei o que eu fiz, se eu aprendi com tudo que aconteceu de positivo ou de negativo, contextos semelhantes eu vou melhorar ou vou potencializar. Enxergar as diferentes possibilidades que possui. Então, assim, hoje mesmo eu estava falando com uma amiga e ela disse: eu estou num buraco sem fundo, não tem saída. Eu, calma, pensa, haja com segurança e tem saída. Então tem hora que dá mesmo desespero. Quem de nós não se viu desesperado? Espero que de vez em quando, mas tem gente que é sempre, não vai ter fim, nunca vai acabar, é sofrimento atrás de sofrimento. Não, vamos sair dessa zona. Isso é inteligência espiritual, sair desse estado para poder enxergar de verdade
os caminhos que a gente pode solucionar. E aí, foram citados também as 20 principais características de quem tem a inteligência espiritual harmonizada, equilibrada. Possui desejo de servir, quer seja para melhorar as questões de ambiente, quer seja para ajudar o próximo. Aprecia a diversidade no mundo, ou seja, gente, o diferente nos leva a aprender. Não adianta a gente achar que a doutrina espírita é a melhor, e para mim mas se o mundo, cada um está num degrau e num espaço, a gente tem que respeitar, a gente tem que saber ouvir e não entrar em briga, em discórdia, ok? Viver o presente é uma das grandes qualidades da inteligência espiritual. Eu tenho que viver hoje com a experiência do passado para eu realizar um bom futuro. Apresenta visões e valores aos indivíduos à sua volta, ou seja, os meus atos, eles servem de exemplo de valores para quem me rodeia. Encara desafios, dispõe de inovação e criatividade, sabe que tudo está integrado e pertencemos a uma unidade, tudo está integrado e pertencemos a uma unidade, Deus, e tudo está integrado. Essas são sentenças de análise científicas, ok? Lida com as experiências negativas, sabe tirar proveito dessas experiências, possui equilíbrio emocional, consegue ser flexível, respeita a opinião do outro, evita causar danos desnecessários, tem compaixão, domina seu estresse, possui senso moral, age com espontaneidade, revisa constantemente seus valores, pois dentro da evolução, esses valores, algum tempo atrás, logo ali quando Jesus foi crucificado, algumas coisas que aconteciam lá eram crimes, condenado a ser apedrejado, enfim. E hoje isso mudou. Pode não ser o melhor comportamento a ser seguido, mas não tem a mesma imposição e sentença condenatória, digamos assim. Então, os valores eles vão mudando com a evolução do planeta. Haja visto a questão dos homossexuais, por exemplo. Hoje se admite um casal homoafetivo, inclusive pelas leis civis. Então, esses valores eles têm que estar compatíveis com o que a gente está vivendo no momento. E esse é uma inteligência espiritual. Então, gente, como eu falei, dá para a gente ter outros momentos de conversa muito rico se a gente for comparar tudo que fala a ciência com relação à inteligência espiritual e o que a gente vê no espiritismo, o que a gente aprendeu no espiritismo. Então, que a gente possa, a partir de agora, nos atentar, né, cada vez mais para essa nova inteligência, que para a gente já tinha ela aqui dentro da nossa doutrina. E mais uma vez, agradecer a Deus por recebermos, por podermos estarmos aqui juntos, aprendendo e discutindo e conhecendo um pouco mais de tudo isso, que é a nossa vida, as nossas experiências, o que a gente tem dentro da gente, que a gente possa, com nossas inteligências equilibradas, a racional, que a gente possa agir de forma certeira, a emocional, que a gente possa se sentir equilibrado com as nossas decisões e
a inteligência espiritual que dá o norte do que é a nossa missão de vida. A inteligência espiritual é a nossa missão de vida, que todo mundo encontra a sua, porque eu acredito que é o bem mais rico que a gente pode encontrar aqui, é a missão. Para que eu estou aqui? E aí a gente passar do outro lado como um aluno 10 e entregar tudo que a gente se comprometeu lá na espiritualidade. Obrigado a todos, uma excelente semana. Eu espero que todos vocês aproveitem. Pessoal online, obrigado pela presença. Pessoal aqui perto, obrigado pela presença também. Um beijo no coração de todos, boa noite. Boa noite a todos, muito bem-vindos. Boa noite ao pessoal da internet. Para quem esqueceu o copinho com água que está em casa, eu vou ler um pedacinho aqui de Gotas de Luz de Bezerra de Menezes, tá? Por um minuto apenas. Meus filhos, por um minuto apenas, pensemos no infinito amor que Deus tem por seus filhos. Por um minuto apenas, pensemos na paciência inesgotável de Deus para conosco. Por um minuto apenas, recordemos os irmãos que padecem sofrimentos maiores do que os nossos, resignados e confiantes na proteção infalível do Pai. Por um minuto apenas, pensemos que Deus pode modificar a nossa vida agora mesmo, se a nossa fé permanecer inabalável. E de minuto em minuto, façamos do nosso dia um dia de luz, e a luz de Deus jamais nos deixará em trevas. Bezerra de Menezes. Gente, vamos lá nos acomodando da forma mais confortável possível, copinho de água do lado. Vamos fechando os nossos olhos. E nesse momento, nos acomodando e relaxando da melhor forma possível, vamos elevando os nossos pensamentos aos céus e aos trabalhadores do Mestre Jesus. E nesse clima de paz e serenidade, vamos vibrar. E vibrar é doar nossos melhores pensamentos. Vamos imaginando raios de luz saindo de nosso peito e sendo direcionados ao bem universal, a todos os planetas, em especial ao nosso planeta Terra, a todos os seus países, principalmente aqueles países que passam por provações, guerras, fome, desavenças em geral. Vamos vibrando pelo nosso país, imaginando seu contorno todo iluminado e que essa luz seja forte o bastante para iluminar nossos governantes e nosso povo. Vamos vibrando por todas as casas assistenciais e hospitalares, por todos os espíritos sofredores, pelo umbral e pelas trevas. Vamos vibrando por todas as religiões e filosofias que pregam o amor, a caridade, e vamos vibrando pelo Espiritismo, vamos vibrando pela Aliança Espírita Evangélica e todos os seus ideais. Vamos vibrando por essa casa que nos acolhe, por todos os trabalhos aqui realizados. Vamos vibrando por essa turma para que cada dia ela se fortaleça mais,
Vamos vibrando pelos que não puderam estar presentes. Vamos vibrando pelos nossos vizinhos, pelo nosso lar e pelos entes queridos que lá deixamos. Que essa semana possa ser de muita paz e harmonia. E assim pedimos ainda permissão, Pai, para vibrarmos por nós mesmos, seres tão necessitados que ainda somos. E Pai, se for de nosso merecimento, que seja colocado nessa água o remédio para aliviar os males do nosso corpo físico, mental e espiritual. E assim, com a presença dos teus anjos protetores, meu Pai, pedimos a permissão para encerrarmos a nossa vibração através dessa prece. Pai nosso que estais nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão da caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, Pai, os meus erros e as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderam, mesmo quando o meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo. E livrai-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais essa lição. Que assim seja, graças a Deus. Vamos abrir os nossos olhos, vamos voltando. Gente, muito obrigado pela atenção, obrigado pelas vibrações, pela luz. E até terça-feira que vem, às 20h15. Muito obrigado.